1 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 1, nos diz: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém? Graças a Deus. Põe a mão no seu coração e vamos juntos fazermos mais uma oração para que o Senhor Jesus venha continuar falando conosco através da sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, em cuja presença nós aqui estamos nesta noite, ó Pai, fomos conduzidos pelo Teu Santo Espírito para juntos adorar e bendizer o Teu nome. Te adorar, Senhor, não pelo aquilo que Tu faz por nós, mas por aquilo que Tu és, meu Senhor, porque sem a Tua presença nós nada somos e também nada podemos fazer. Continua falando conosco, ó Pai, abençoando grandemente o Teu povo que aqui se faz presente. Isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos gratos a Deus por esta obra. Meus amados irmãos, a semana passada, hoje faz 8 dias, e estávamos aqui e estávamos pregando a palavra de Deus e falando acerca de Josué, quando ele, vendo ali aquele povo que estava rebelde, andando segundo os seus preceitos, segundo aquilo que o seu coração desejava fazer, o povo estava fazendo. Porém, Josué, com grande responsabilidade e temor que ele tinha a Deus, ele chegou a dizer para aquele povo: Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, ou se ao Senhor dos exércitos. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso Josué pôde se pronunciar naqueles dias diante daquela multidão. E nós sabemos que Josué, louvado seja o nome de Jesus, ele foi um homem que verdadeiramente dedicou a sua vida a servir a Deus, com sinceridade e com honestidade. E nós, nesta noite, Deus traz para nós esta história de um homem chamado Davi, homem que também foi um homem que vivia, conforme nos diz a palavra de Deus, cuidando dos animais dos seus pais, que ele era pastor de ovelha, e chegou momentos até que ele foi desprezado pelos seus próprios familiares. E isto é algo muito ruim, muito triste, quando você se dedica a fazer algo para agradar alguém e você, fazendo algo que venha agradar alguém, e mesmo assim você
é desprezado. Mas Davi tinha um coração sincero. E Deus, que conhece o profundo e o escondido do coração do homem, Deus enviou um profeta chamado Jessé, para que ele fosse ali ungir, irmãos, profeta Samuel, para que ele fosse ungir um rei dentre os filhos de Jessé. E a Bíblia nos diz que passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, e assim sucessivamente se passaram os 7 filhos de Jessé. E, acabando, porém, aqueles homens, aqueles moços, Deus usa o profeta Samuel e diz: acabaram, porém, os teus filhos. Isso Samuel dizendo para Jessé, diz: ainda falta um, porém ele se encontra cuidando das ovelhas. Veja, irmãos, veja que aquele homem não tinha nenhuma consideração para com seu filho. Nós podemos entender aqui pelo que a Bíblia nos diz. Mas Deus, quando o homem esquece, Deus está sempre lembrado. Louvado seja o santo nome de Jesus. E aquele profeta falou: não sentaremos à mesa enquanto ele não venha. Então, ele agora passou a ser uma pessoa importante, não por causa do profeta, não por causa dos seus pais, mas por causa de Deus. Louvado e exaltado seja o santo nome de Jesus. E a Bíblia nos diz que ele chegou e Deus assim disse: este é o que você vai ungir. E assim cumpriu-se aquilo que a palavra de Deus diz, que Deus honra aos seus escolhidos. Deus escolheu você para que você também seja honrado. Louvado e exaltado seja o santo nome de Jesus. Ainda que muitas pessoas elas cheguem a te desprezar, mas saiba de uma coisa, que Deus ele não te despreza, Deus ele não te desampara. E Davi já fez o seu trabalho. Aqui nós estamos falando que se aproximava o final da vida de Davi, mas ele, mesmo na velhice, ele continuou tendo cuidado. Por quê? Porque ele sabia que aquilo que Deus tinha dado para ele seria passado para uns dos seus filhos, e que a promessa que Deus havia feito para ele, a promessa de Deus jamais poderia falhar, e a promessa de Deus ela jamais falha. Por isso que ele chamou o seu filho Salomão e o exortou, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça, pois, e ser homem. Veja que esta não é uma palavra simples para um pai chegar para o filho e dizer: esforça-te e ser homem. Por quê? Muitas vezes as pessoas pensam que ser homem estará apenas no fato de você usar a roupa de homem e ter uma esposa e poder fazer os seus negócios. Mas eu quero te dizer que ser homem não está limitado apenas nisto. Ser homem implica também em temer e honrar a Deus. Isto é o mais importante, temer e honrar a Deus. Então Salomão, recebendo do pai esta instrução, ele pôde assim ser o sucessor do seu pai. Mas ele ouviu o conselho que o seu pai Davi estava lhe dando. No versículo de número 3 diz: e guarda
Veja só, guarda a observância do Senhor teu Deus, para andarem nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que existe um segredo para que Deus venha nos abençoar. É você guardar a observância à palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa quer ser bem-sucedido, mesmo estando na igreja. Mesmo estando na igreja. A pessoa quer ser bem-sucedido, quer gozar das dádivas que Deus tem, que verdadeiramente a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, mas ele não quer obedecer a palavra. Ele não quer se colocar conforme aquilo que a palavra de Deus estabelece. Então, com certeza, as coisas não vão fluir de uma maneira boa para tal pessoa. Nós vamos aqui na frente, irmãos, no livro de 1 Crônicas, louvado seja o santo nome de Jesus, nós vamos aqui continuar vendo essa instrução que Davi deu para o seu filho Salomão. 1 Crônicas, no capítulo de número 28, quando Davi estava ali exortando, louvado seja o santo nome de Jesus, os príncipes de Israel, mas no meio dos príncipes estava quem? Estava o seu filho, Salomão. E no capítulo 28, no versículo de número 8, nos diz: agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e façais herdar a vossos filhos, depois de vós, para sempre. Nós vemos que Deus fez a promessa para Davi, que do trono de Davi nunca ia faltar sucessor. Louvado seja o santo nome de Jesus. No versículo de número 9 diz: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e o serve com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Ele diz, porém, se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Meus amados irmãos, nós vemos, mais uma vez, Davi, com todo o amor, exortando ao seu filho, porque ele sabia muito bem de onde Deus o tinha tirado e onde Deus o tinha colocado. E para que a promessa de Deus viesse ser cumprida na vida da sua posteridade, teria de ser cumprida a palavra de Deus. Então, se isto aconteceu nos dias de Davi e Salomão, esta palavra que é fiel e verdadeira, ela tem que se cumprir também nos dias de hoje, na minha vida e na tua vida. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Louvado seja o santo nome de Jesus. Todas as promessas que Deus fez a respeito da humanidade, todas elas Deus quer cumprir. Mas, para que isso venha se concretizar na minha vida e na sua vida, é necessário também a observância
é necessário também que venhamos aguardar aquilo que da parte do Senhor Jesus nós temos recebido. Então eu volto mais uma vez a falar, muitas vezes você quer receber, mas você não se coloca na posição que Deus quer que você esteja para poder receber. E muitas vezes você começa até a xingar, você começa muitas vezes até a menosprezar o lugar aonde você congrega, porque muitas vezes você diz, mas eu faço assim, e não vejo mudança na sua vida, na minha vida. Mas isso eu quero te dizer, que a mudança você só vai ver quando você se colocar na dispensação de Deus. É isso que Deus quer. Quando nós nos colocamos na dispensação de Deus, aí Deus começa verdadeiramente a agir da maneira dele em nossa vida. Nós vemos que Davi vivia desprezado, até mesmo pelos seus familiares, mas Deus estava de olho nele. Louvado seja o nome de Jesus. Deus também está de olho em mim e em você. E quando nós fazemos algo que está no centro da vontade de Deus, aí Ele começa sim a nos abençoar. Por quê? Porque você está fazendo algo que está agradando a Ele. Davi estava lá por detrás da malhada, mas por ele ser obediente, mesmo sendo desprezado pelos seus familiares, mas Deus honrou o fato de Davi estar cuidando ali dos animais de seus pais, sem murmurar, sem reclamar. E muitas vezes a pessoa está na casa de Deus, mas começa a murmurar, começa a dizer coisas que não agradam a Deus. E você acha que Deus vai se agradar? De forma alguma. Deus não se agrada de murmuradores. A palavra de Deus nos diz que Deus não se agrada daquele que fica se reclamando, daquele que se mardiz por estar vivendo uma vida, muitas vezes um problema, e já começa a se murmurar, a se lamentar, a se queixar, a dizer que Deus não está olhando para você, que será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Deus está vendo tudo, porque a Bíblia nos diz que não há nada que esteja encoberto diante dos olhos do nosso Deus. Louvado seja o santo nome de Jesus. Mas Deus quer que estejamos sempre no centro da sua vontade. Deus procura alguém que esteja na brecha, ou seja, que alguém que esteja sempre em vigilância. Nós vamos aqui adiantar mais um pouco, meus amados, e vamos para o livro de 2 Crônicas, Louvado seja o santo nome de Jesus. Para nós concluirmos aqui esta mensagem, 2 Crônicas, nós vemos que Salomão, sendo, pois, instruído pelo seu pai, ele pôde assim fazer algo que agradou tanto a Deus, bendito seja o nome de Jesus, a ponto de Deus aparecer para Salomão. Aleluia. E nos diz a palavra de Deus, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te dê. Deus abriu para Salomão a despensa e disse: olha, pede-me o que tu quiseres que eu te dê. Salomão, ele não se exaltou em pedir a Deus riquezas, não se exaltou em pedir a Deus a derrota dos seus inimigos de maneira alguma, mas ele diz na palavra: e Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai. Davi já era morto, mas ele, conversando com Deus em sonhos, ele diz: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizestes rei em seu lugar. Ele reconhecendo, glória a Deus,
aquilo que Deus havia feito por ele. E quantas bênçãos Deus já nos deu, quantas bênçãos Deus nos já entregou em nossas mãos. E muitas vezes, por algum problema, nós começamos a quê? A nos queixarmos. Muitas vezes nós começamos a nos lamentar por isso ou por aquilo, se Deus já nos tem dado tantas coisas. Salomão reconheceu aqui, quando ele diz: e me fizestes rei em lugar de meu pai. Deus tira Davi da malhada, Deus coloca Davi como um rei, Deus dá a oportunidade do filho de Davi também ser o seu sucessor. E Salomão reconhece, e nós vemos que Salomão era riquíssimo, já era rico, mas ele não se engrandeceu, muito pelo contrário, ele se humilhou. A palavra de Deus nos diz, continuando aqui: agora, pois, ó Senhor, Deus, confirma-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizestes rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Ele faz uma pergunta a Deus: quem poderia julgar este teu tão grande povo? Ele não pediu riqueza, conforme já falei, ele não pediu a derrota dos adversários, mas ele pediu sabedoria. E no livro de no livro de Provérbios, no capítulo de número 15, a palavra de Deus nos diz, nós vamos lá, Provérbios de número 15. Provérbios de número 15, no versículo de número 33. Graças a Deus. Provérbios 15, versículo 33 nos diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então, é o segredo para o homem de Deus, a mulher de Deus, prosperar e ser bem-sucedido naquilo que ele intentar fazer, porque a humildade precede a honra. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isto no teu coração, e não pedistes riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazendas e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Veja que aquilo que você nem pediu a Deus, Deus ele dá. Salomão ele não pediu riquezas, não pediu fazendas, não pediu a morte daqueles que aborreciam a ele, mas ele pediu sabedoria. E a sabedoria, Tiago, ele diz na sua epístola: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Por quê, meus amados irmãos? A sabedoria, ela vem de Deus. E o homem sábio, ele se procede de uma maneira cautelosa. O homem que tem a sabedoria dada por Deus, ele vai se conduzir de uma maneira cautelosa. Por quê? Porque ele é guiado
pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos que nós já tivemos aqui, hoje, se não foge da memória, faz 15 dias, onde nós tivemos ali os frutos, as obras da carne e o fruto do Espírito. E se alguém é guiado pelo Espírito, ele é guiado e faz o quê? Aquilo que é correto. Por quê? Porque há sabedoria dada pelo Espírito Santo na vida daquele que se dispõe a andar na sabedoria de Deus. Bendito seja o santo nome de Jesus. Então, o rei Salomão, ele foi muito feliz enquanto ele estava andando na observância à palavra de Deus. Ele foi instruído pelo seu pai e foi também instruído pelo próprio Deus quando Deus apareceu a ele em sonhos. Nós vamos aqui para o capítulo de número 7, para nós encerrarmos. Louvado seja o santo nome de Jesus. Nós vemos que Davi instruiu a Salomão, Deus aparece a Salomão pela primeira vez, mas agora Deus aparece novamente a Salomão pela segunda vez. Então nós vemos aqui capítulo de número 7 e o versículo de número 11. O título diz: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz mais uma vez promessas. Bendito seja o nome de Jesus. Então Deus apareceu a mim e apareceu também a você. Quando? No dia que nós ouvimos a palavra de Deus, cremos e aceitamos o seu Filho Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E naquele dia que nós o aceitamos, confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, as promessas de Deus foram feitas também para nós. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Nós não vemos a palavra de Deus de maneira alguma falando que Salomão transgrediu enquanto ele estava em obediência à palavra de Deus. Nós não vemos nada que venha desabonar a conduta de Salomão enquanto ele estava andando em fidelidade à palavra de Deus. O Senhor apareceu de noite, o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua palavra e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o santo nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós vemos Deus agora falando a Salomão, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, me faz lembrar aquilo que o Senhor Jesus diz, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Por quê? Nós vemos aqui Deus falando para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar. Eu já falei em provérbio, a humildade precede a honra. Aquele que não se humilha, o que é que acontece? Não é honrado. Por quê? Porque ele não se humilha. Ele sempre quer ser o melhor. Ele sempre vai querer ser aquele que está em destaque, vai querer passar por cima de alguém e vai querer ser melhor do que os outros.
E não é isso que Deus quer. Deus diz: aquele que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Orar é falar com Deus. Assim como nós conversamos no dia a dia, louvado seja o nome de Jesus, com os nossos parentes, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com aqueles a quem prestamos serviço, com quem estamos nos comunicando todos os dias, assim como nós falamos com tais pessoas e devemos ter esta comunicação, nós também temos que falarmos com Deus. E falarmos com Deus através da oração, se humilhar e orar e buscar a minha face. Temos que buscar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A palavra de Deus nos diz lá no livro do profeta Isaías: invocai-o enquanto está perto. Nós estamos, a cada domingo, estamos estudando os últimos dias, ou seja, aquilo que antecede a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os domingos nosso pastor está dando esse estudo, esse ensino, pregando a palavra de Deus acerca deste fato que dá-se-á a qualquer momento. Então nós temos que buscar ao Senhor Jesus enquanto se pode achar. Foi isso que Deus falou nos dias de Salomão: e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Muitas vezes estamos na casa de Deus, estamos servindo a Deus, mas ainda existe caminhos que está em nossa vida, coisas que praticamos que precisam ser mudado, que precisamos nos converter, porque a palavra de Deus nos diz: e se converter dos seus maus caminhos, coisas que praticamos que aborrecem a Deus. A Bíblia diz que de um coração puro e quebrantado, Deus se agrada. E maus caminhos não agrada a Deus. Por isso que nós temos que pedir a Deus para que Ele venha tirar de nós aquilo que não está agradando a Ele. Que muitas vezes nós cometemos coisas que nem percebemos que está sendo mal, que é mal, quando na verdade é mal e nós precisamos nos converter. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então, aí vem a resposta de Deus. Quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. A Bíblia nos diz que Deus se inclina, aleluia, glória a Deus. Deus se inclina os ouvidos para ouvir a nossa oração. Imagina um Deus grande e poderoso, mas quando nós clamamos a Ele com sinceridade e pedimos a Deus para que Ele limpe o nosso coração, Ele inclina. Deus se inclinar para o homem, aleluia, louvado seja Deus, e isso Ele faz, porque Deus tem prazer em nos servir, Deus tem prazer em nos ajudar, em suprir tudo aquilo que nós necessitamos. É da vontade de Deus a isso, que nós venhamos viver bem. Volto a falar, muitas vezes não recebemos porque não estamos no centro da vontade de Deus. Mas tudo o quanto Deus quer é nos abençoar. Nós vemos que Salomão já era riquíssimo, mas Deus falou para ele: olha, tu não pedistes isso, nem pediste isso, mas eu vou te dar. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus viu no coração de Salomão sinceridade. E quando Deus olha para o meu e o teu coração e vê sinceridade, Ele começa também a cumprir as promessas dele
na minha e na tua vida, porque Ele é fiel. Louvado seja o santo nome de Jesus. Então nos diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, tudo aquilo que está indo contrário na sua vida, quando você se humilha, Deus agora vai sarar. Deus agora Ele vai restaurar. Por quê? Porque Ele veio para desfazer, o Senhor Jesus, Ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Ou seja, aquilo que o diabo faz de ruim, que prejudica o ser humano, aí Deus, quando ouve aquele ser humano se humilhar, orar e buscar a Ele, aí Deus agora começa a restaurar e a desfazer aquele mal que o adversário havia feito. Por isso que Deus teve este cuidado, este zelo por Salomão. Por quê? Porque Salomão se conduzia fielmente diante de Deus. Bendito seja o santo nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós vemos que tudo quanto Deus quer é abençoar o homem. Tudo. Sem essa de você pensar, mas por que fulano vive assim? Ou vive dessa maneira, mas nem serve a Deus? Bobagem. É pobre, é cego, é miserável e é nu. Viver sem a presença de Deus, irmãos, não adianta nada. Mas viver na presença de Deus, a Bíblia diz que de nada você vai ter falta. De nada você vai ter falta. Mas em qual sentido? Se aqui na terra eu ainda passo por isso ou passo por aquilo? A palavra de Deus nos diz que nós somos peregrinos aqui nesta terra. E um peregrino, ele não tem nada, mas todo dia ele come, todo dia ele vive aquele dia. Por quê? Porque Deus o concede ele viver aquele dia. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está aqui nesta terra, louvado seja o santo nome de Jesus, e ela é considerada também como peregrinos. Estamos aqui nesta terra passando dias, mas a nossa morada eterna é na glória celestial. E de lá nada teremos falta, porque a palavra de Deus nos diz que o próprio Deus é quem vai, aleluias, nos servir. Então imagine, meus amados irmãos, imagine quão grande amor Deus tem para comigo e para com você, a ponto de inclinar os ouvidos para atender a nossa oração, e a ponto também de um dia quando nós chegarmos lá, na glória celestial, Ele mesmo nos servir. Será um grande privilégio para mim e para você, se permanecermos firmes na presença de Deus. Como nós vimos domingo passado, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos esta coroa, que Deus nos deu, e devemos ser zelosos, devemos cuidar daquilo que Deus nos deu. E uma das coisas que é mais importante é nós alimentarmos a cada dia na palavra. Como o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, que eles deviam se alimentar da palavra de Deus. Quando eles falaram para o Senhor Jesus, Rabi, come. Ele diz, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Então Deus nos chamou e também Deus nos deu um idem. Deus nos deu um idem, que é justamente de anunciarmos este evangelho para aqueles que não nos conhecem, para aqueles que ainda vivem na ignorância espiritual. E muitas vezes nós estamos andando com o nosso colega, com o nosso pai, com alguma pessoa que nós temos, nos comunicamos bem,
E muitas vezes nós temos vergonha de falar do Senhor Jesus. Muitas vezes nós ficamos receosos em falar, às vezes até para não perder a amizade que temos com aquela pessoa. Aí o Senhor Jesus, ele nos diz: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Meus amados irmãos, tudo aqui é transitório, tudo aqui é passageiro. E a maior coisa que nós temos que prezar é a nossa salvação em Jesus Cristo. Esta palavra que o Senhor Jesus nos deu nesta noite, ela salvaria o mundo inteiro, se assim o mundo se dedicasse em ouvir a palavra de Deus. Porque nós estamos aqui, neste momento, mas não sabemos daqui a 15 minutos, a meia hora, amanhã, não sabemos. Estou vendo o rosto de todos nesta noite, mas amanhã não sei o que pode acontecer. O apóstolo Paulo, quando ele estava ali fazendo a sua última viagem, ele diz: eles choraram, se reuniu aquela multidão e chorou, porque ele disse: vocês nunca mais verão o meu rosto. E assim se cumpriu, porque depois que ele saiu daquele lugar, logo em seguida ele foi preso, e aqueles irmãos não tiveram mais o privilégio de ver o rosto de Paulo e assim poder aprender a palavra de Deus ensinada por ele. Mas uma coisa ele deixou certo, conforme nos diz a palavra de Deus, que ele combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé. E é isso que nós temos que fazer, combater também o bom combate. E quando encerrarmos a nossa carreira aqui nesta terra, nós temos que estar firmes na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus e pode dar uma grande salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, fiquemos de pé e vamos fazer uma oração, mais uma oração, agradecendo a Deus por esta palavra nesta noite, porque nós sabemos que somente a palavra de Deus, ela tem o poder para transformar a nossa vida. Somente a palavra de Deus, ela tem o poder para nos alegrar e para mostrar também como nós devemos nos conduzir diante do nosso Deus. Curve a cabeça, feche os olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos e cremos que o Senhor está presente aqui em nosso meio. Eu posso dizer, Senhor, com toda a convicção do meu coração, porque tenho sentido e estou sentindo a Tua presença aqui em nosso meio. Isto é maravilhoso, ó Pai, sabermos que o Senhor está nos visitando nesta noite. Por isso eu te peço, Senhor, abençoa a Tua amada igreja, o Teu povo, que o Senhor trouxe para esta casa nesta noite, para que pudesse assim se alegrar na Tua presença, te louvar e ouvir também a Tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor continue agindo em nossas vidas, tirando de nós aquilo que não te agrada. Tira de nós o rancor, a amargura, tira o ódio, Senhor, se porventura existir no coração do Teu povo, Senhor, que o Senhor venha tirar. E nos faz, Senhor, andarmos limpos diante da Tua presença, que quando nós falarmos, ó Senhor, a nossa boca ela venha falar palavras suaves, palavras com sabedoria, cheios da Tua presença, Senhor. É isso que nós precisamos, Senhor, meu Deus, porque se não for o Senhor, meu Pai, em nossas vidas, nós não podemos fazer nada. Conforme a Tua palavra nos diz, que sem Ti nós nada podemos fazer, e é verdade. Porque
confesso a Ti, Senhor, que de mim mesmo eu nada tenho, mas tenho pedido a Ti, Senhor, e Tu tens me dado, ó Pai. Por isso também abençoa o Teu povo que veio nesta noite te louvar, te bendizer, e também veio te pedir, meu Senhor, uma bênção, Pai. Que cada um saia nesta noite da Tua presença, desta casa, Pai, regozijados com tudo quanto ouviram acerca da Tua palavra. Isso nós te pedimos e já te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus.